tem sombra, e você passa debaixo da árvore de mas debaixo de uma construção, dependendo dela qual for, se for um zinco, um telhado, ela absorve. Operou um milagre. Vamos observar esse detalhe. Do profeta Jonas. E a sequência imediata é que Deus manda um profeta. Quando tudo vai bem, o nosso coração está grato ao Senhor e os nossos lábios o louvam. Quando tudo vai bem conosco. Quando tudo vai bem, o Senhor está em alto nível diante de nós. Em nossos lábios, Ele é louvado. Em nosso coração, a gratidão, porque tudo vai bem, a saúde vai bem, a família vai bem, a conta bancária vai bem, a despensa vai bem, tudo vai bem. Aí nós, só alegria, sorriso, e assim nós fazemos. Mas quando chegam as aflições, é que a verdade do nosso coração é revelada. E o Senhor aqui está tratando do coração do profeta. Só na aflição é que o coração é revelado. E esse coração e esse louvor que quando tudo vai bem é expressado, ele pode ser verdadeiro, pode ser falso. Aí eu quero usar o livro de Jó. Logo no comecinho do livro de Jó, tem uma história, tem um momento muito relevante. Capítulo 2 do livro de Jó, verso 7 ao verso 10, eu vou ler para vocês. Olha o que está dito. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Satanás vai diante de Deus, diz que Jó só adora porque vai tudo bem com Jó. Aí Deus autoriza Satanás destruir muita coisa e Satanás acaba com a família de Jó, os bens de Jó, tudo de Jó. Jó continua louvando a Deus. Satanás então acusa de novo dizendo que ele tem saúde. E um homem com saúde, está tudo bem. Então o Senhor autoriza Satanás tocar na saúde de Jó. E Satanás vai. E ele sabe destruir porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe fazer.
Então ele foi e atacou então a saúde de Jó. É o que o verso 7 diz. Satanás então saiu da presença do Senhor depois de autorizado e feriu Jó com feridas malignas da sola dos pés até o alto da cabeça. É assim que ele faz quando faz. Quando Deus autoriza, ele faz o pior possível. Que é para destruir mesmo. Da planta dos pés, é como se Jó não pode pisar até o alto da cabeça, de uma extremidade à outra. Verso 8. Sentou-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. 9. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca? Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Algumas versões vai dizer, como loucas falas tu, porque o bem com prazer você recebe, e gosta, né? Mas o mal não quer. Então, aqui tem um coração íntegro, mas é assim o da mulher de Jó, não. Então, quando tudo vai bem, o nosso coração está grato, nossos lábios o louvam. Mas quando chega as aflições, é que a gente vai ver a intenção do coração. A mulher de Jó certamente o acompanhava na adoração ao Senhor, enquanto tudo ia bem. Agora que tudo vai mal, essa mulher dá um conselho a Jó: amaldiçoe a Deus e morra. Você ainda vai se manter íntegro a esse Deus? Então, nós vemos aqui que é nesse momento em que a verdade é revelada. A verdade do coração é revelada na aflição. E o Senhor nos prova. O Senhor não nos tenta, mas nos prova. Todos vamos passar por provações. Quem não passou, vai passar. E só serão aprovados aqueles que passaram na aprovação, dando glória. Dando glória. Porque é na provação que a gente vai ver a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está tratando do coração do profeta. Deus está levando o profeta de um extremo para trabalhar, lapidar o seu coração. O profeta se alegrou muito com a bênção de Deus sobre a vida dele, mas não se alegrou com a bênção de Deus sobre a vida do outro. Como a gente tem visto isso? Nós queremos muito a bênção de Deus na nossa casa. Mas quando ela está na casa do outro, a alegria não é igual. Não salta aos olhos. Nós não vibramos em ver o outro sendo abençoado. E, diga-se de passagem, por causa de uma cosmovisão equivocada, aquilo que a gente entende por bênção são coisas. É quando a gente vê o outro adquirir carro, casa nova, coisas. Mas a maior de todas as bênçãos é a gente ver na casa do outro um culto de louvor e adoração que impacta quem passar na rua. É a gente ver uma família inteira, grande ou pequena, louvando e exaltando ao Senhor. Isso deve ser e deveria e continua sendo a nossa obrigação e o desejo maior do nosso coração. É de passar na cidade e ver as casas dos crentes celebrando o nome do Senhor, adorando ao Rei da Glória. Não, a gente contempla como bênção quando Diúda aparecer com um carro 4x4 do tamanho do mundo. Aí a gente diz que é uma bênção. Talvez nem seja uma bênção. Mas é isso que a gente vê como bênção. Quando a gente vê uma casa toda reformada, bonita, móveis, aí a gente vê como bênção. E eu estou dizendo que não é bênção? Não é isso que eu quero dizer. Não deixa de ser uma coisa boa, mas a bênção genuína e verdadeira e que a gente deve ansiar em nossos corações é de ver nós e os nossos celebrando o nome do Senhor. Pense aí, lá em cima, na Praça Esmeralda, celebrando o nome do Senhor com a sua família, netos. Cá embaixo, Esmeralda, ali na Praça de Esmeralda, que tem aquela confusão, porque Grazi diz que é dela, e Esmeralda diz que é dela, aquela praça dali. Aí a Praça de Grazi celebrando, e aí Cléo diz que é de cá, e Francisco lá em cima celebrando,
e todos nós celebramos, e a Rua do Fogo celebrando, e nossas crianças celebrando, e o nome do Senhor sendo... Já pensou que coisa maravilhosa? A gente não chama isso de bênção, às vezes já chama de fanatismo, loucura. O pessoal pega os seus deuses, bota nas costas, sai carregando. Eles fazem algumas manifestações, algumas coisas aí na rua, esquisita, e a gente não chama de fanatismo, mas quando é o crente, fanatismo. Precisamos ter equilíbrio? Sim, sou a favor dele. Precisamos ter ordem, decência e equilíbrio. Mas precisamos também declarar quem servimos com uma adoração genuína, verdadeira, que sai do fundo da nossa alma, a celebração ao nome de Jesus. Essa é a verdadeira bênção. Isso nós precisamos ver. Vamos então para o último ponto. Mas antes, vamos ver a grande ideia. Deus confirma sua misericórdia na vida do pregador e de seus ouvintes. Preste atenção a isso, viu? Que Deus confirma sua misericórdia na vida do pregador, mas também na vida dos seus ouvintes. Quarto e último ponto, a misericórdia de Deus é confirmada no contraste entre a misericórdia do profeta e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é confirmada no contraste entre a misericórdia do profeta e a misericórdia de Deus. Verso 9 ao verso 11, e a gente finaliza então a mensagem. Do 9 ao 11 está dito assim: Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Qual foi a bênção, o milagre que Deus operou na vida do profeta? Uma planta que nasce de repente, lhe traz uma sombra, um frescor maravilhoso. Mas de repente também, no versículo 8, essa planta morreu, porque Deus deu ordem a um verme. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, depois que a planta estava morta. E ele teve vontade de morrer. E ele diz: para mim morrer é melhor que viver. Então o Senhor diz no 9: é razoável essa tua ira por causa da planta? E agora vem o confronto ao coração do profeta. O Senhor diz: ele respondeu: é justo que eu me ire, a ponto de desejar a morte. Verso 10. O Senhor disse: tens compaixão da planta, que em uma noite nasceu um milagre, e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? E o livro acaba com uma pergunta, e talvez você diga: sem sentido, todo sentido, irmãos. Tremendo isso. Deus encerra este livro, o autor inspirado encerra com uma pergunta sem resposta, impossível de ser respondida. Pode um negócio desse? Isso é hora de uma tentação dessa? Ah, rapaz, Deus tem misericórdia. Amém. Deus é bom. Apaga a luz aí um minutinho. A gente vai ter esse... Você que está nos acompanhando pela rede... Já saiu. Apaga não, já saiu. Glória a Deus. Tudo resolvido. Eu parei, irmãos, e peço perdão a você que está nos acompanhando, por causa das mulheres. Eu tive medo daquela gritaria, daquele... Graças a Deus, Joane não está aqui. Né? Deus é perfeito, providencial. Se Joane estivesse aqui, aí as outras tudo ia gritar apavorado, ia ser um desespero. Pronto. Mas, ó, que coisa boa, ela está lá. Tomara que esse morcego não vá para lá. Deixa ele aqui. Mas a gente vai saber, se ele chegar lá, a gente vai saber. Não vai ter problema. Então Deus aqui confronta, agora de uma vez por toda, definitivamente o coração do profeta. O capítulo ele começa com o profeta irado, capítulo 4, e desejando a morte por causa da misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia de Deus que o profeta deseja morrer, a ira toda dele é por causa disso. Mas Deus, em não derramar sobre os ninivitas a sua misericórdia, começa agora a tratar do coração do profeta.
E é por causa disso que ele está irado, porque Deus não derramou a ira sobre os ninivitas, que ele achava que deveria assim acontecer. E Deus não o faz, não atendendo os seus caprichos. A gente tem isso do verso 1 ao verso 3. E o livro termina com Deus confrontando o profeta entre a misericórdia que ele teve por uma planta e a misericórdia que o Senhor tem por Nínive. Olha que coisa. Aqui o Senhor fecha. A confrontação do Senhor final é uma confrontação do Senhor ao profeta entre a misericórdia que ele, o profeta, tem por causa de uma planta, misericórdia que Deus causa dos ninivitas. E a pergunta é tremenda no 10. O Senhor disse: você tem compaixão da planta que não cultivaste. Esse é um detalhe relevantíssimo. Deus está dizendo ao profeta: você não faz nada, não fez nada, e ainda aquilo que você não fez, você está tendo compaixão da planta que você não cultivou, você não plantou. Nem esse trabalho você teve de semear e de ver crescer, mas você está tendo misericórdia dela que nasceu de um dia e morreu no outro, e não teria eu, quem sou eu? O Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Você é de que país? Qual é o seu Deus? Qual é o seu povo? O que é que Jonas diz? Eu sou o servo do Deus do céu, criador da terra e do mar. Vamos olhar para esse momento. Eu estou lá no outro livro. Verso 9, ele responde, diz assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, do céu, do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas diz: eu sou adorador, eu sou servo do Deus criador de todas as coisas. E no fim do livro, Deus confronta o coração do profeta com isso. Você não criou nada e tem compaixão daquilo que lhe favorece. Eu não teria compaixão, eu, o Todo-Poderoso, eu, o Criador, eu criei essa nação, todos eles, é criação minha. Você tem compaixão de uma planta que você não plantou, e eu não teria? É isso que o Senhor faz, verso 11, e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? E também muito gado, muitos animais, é essa ideia. Então o Senhor diz: quem é você? Quem é você que julga a minha obra? E aqui está o coração quando nós vimos em Jó. Porque quando tudo vai bem, só alegria, e quando a aflição chega? Onde é que está o nosso coração quando a aflição chega? Continuamos louvando a Deus, adorando a Deus? O Senhor confronta de maneira direta o coração do profeta, que tem misericórdia da planta, mas não tem misericórdia de pessoas. São aves. Elas não plantam, não colhem, não juntam em celeiro, mas não falta comida. Por acaso a minha preocupação é com árvores ou com aves? Homens de pequena fé. O Senhor morreu na cruz por nós, expressão de misericórdia. Deus deu seu único filho por nós, expressão da sua misericórdia. Como Deus enviou Jonas para os ninivitas, expressão da sua misericórdia. A ira do profeta Jonas é direcionada ao caráter de Deus, ao caráter santo e misericordioso de Deus. O clímax teológico do livro está no capítulo 3, verso 10. No último versículo do capítulo 3 está o clímax, é o problema. Qual é o problema? É que Deus se arrepende e perdoa. Esse é o grande problema. Por causa disso, o profeta fugiu. Quando Deus, no capítulo 1, verso 1, diz que a palavra de Deus veio, no verso 2, Deus mandou Jonas, ele fugiu. Por que Jonas fugiu? Por causa do arrependimento de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Esse é o clímax. Então, o versículo 10 revela teologicamente
Quando, então, Deus se arrepende e perdoa. E Jonas nos ensina dizendo que é isso sim. Ele diz, não foi isso que eu disse? Quando eu estava na minha terra e fugi? No capítulo 4, versículo 2 e verso 3. Verso 2 ele vai dizer, porque eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, perdoador e que se arrepende. Esse é o problema teológico. Esse é o clímax do livro. Deus se arrepende e perdoa. O personagem principal do livro é muito claro desde sempre. Quando eu fiz a introdução falando de Nínive, quem era Jonas e quem era o autor, personagem principal do livro, para que vocês entendessem o livro e na exposição ficasse mais fácil ainda, eu declarei quem é o personagem principal do livro. Não é peixe grande, não é Jonas, apesar do livro levar o seu nome. A personagem principal do livro é muito clara. O texto bíblico vai dizer que Deus enviou, capítulo 1, verso 1. A Bíblia vai dizer, no livro de Jonas, que Deus mandou. Vai dizer que Deus perguntou. Deus disse o Senhor Deus fez. O Senhor Deus fez nascer a planta, o Senhor enviou o verme, o Senhor enviou o peixe, o Senhor ordenou o peixe. O comando das ações é de Deus. E a personagem principal do livro é Deus. Porque o livro está falando dos feitos de Deus e dos planos de Deus. Não está falando do profeta Jonas, senão do coração dele, duro, enganoso. Como apresentei no início, o livro começa com Deus enviando e termina com Deus fazendo uma pergunta sobre ele mesmo. O livro começa com Deus enviando o profeta. Envia a sua palavra e envia o profeta. Envia a palavra para o profeta e envia o profeta para a missão. É ordem de Deus. E o livro termina com Deus fazendo uma pergunta sobre ele mesmo. E é uma pergunta que o profeta não tem capacidade, nem eu e nem nenhum de nós, de responder. A pergunta é formulada de uma maneira tal que ela não pode ser respondida. E com essa pergunta, Deus não só confronta o coração do profeta em definitivo, mas também encerra o livro. O livro acaba com a pergunta. E a pergunta de Deus é: e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive? E o profeta não tem o que responder. Sabe por quê? Porque aqui ele percebe que ele não é criador e nem é dono. Que ele não é soberano. Que a vontade dele não é a que prevalece. Não está dito, está subentendido, simplesmente acaba. Todas as vezes que Deus pergunta, o profeta responde, mas agora ele não tem. Porque Deus fez uma última confrontação terrível. Agora não tem mais nada a ver com os ninivitas, é ele e Deus. A planta é em favor dele. E a planta que morre traz prejuízo para ele. E Deus diz, você gostou quando a planta veio, quando o milagre e a bênção veio sobre sua vida. Mas você agora está incomodado e querendo a morte porque essa planta morreu. Agora quem fez a planta? Foi você que fez a planta? Não foi você que fez a planta. E você está incomodado com a morte da planta. E os ninivitas, fui eu que fiz. Eu não iria me incomodar? Deus não se alegra com a morte do ímpio, é o que diz a palavra. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Vimos Deus levando Jonas a servir o povo de Nínive com a mensagem do seu coração. O que é que o Senhor está falando por meio do autor inspirado no livro de Jonas? Algumas coisas muito relevantes. Deus está falando para Israel. Jonas é um israelita. E Deus, por meio dessa narrativa, está falando para Israel. Porque o povo de Israel vivia em idolatria, em dureza de coração, não se arrependia e não buscava o Senhor. E a gente vê Deus alcançar coração de ímpios. E os ímpios que não são eleitos de Deus, o povo eleito de Deus,
O povo separado, a nação separada, eles eram eleitos, não a nação eleita. Esses ímpios, os marinheiros, eles temem, adoram, louvam, oram e sacrificam ao Senhor. E o povo de Israel está adorando bezerros de ouro. Não sacrifica a Deus, não adora a Deus, não teme a Deus. Jonas está indiferente. Os marinheiros estão temendo em tocar em Jonas porque ele é servo de Deus. E Jonas, então, agora é resgatado por um peixe. E no ventre do peixe, por causa da sua vida, ele ora a Deus. E pede socorro e diz a Deus: eu sei que a salvação pertence ao Senhor. A salvação está em tuas mãos. Capítulo 2, verso 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Ele sabe que Deus é que tem essa prerrogativa, é Deus que salva. Aí, por causa do seu interesse egoísta, então ele ora. E Deus, então, diz a ele: vá a Nínive. Porque ele disse: eu vou cumprir a minha missão, no versículo 9. Eu vou pagar o meu voto. Eu sou profeta, então o Senhor mandou, eu vou anunciar. E Deus manda ele ir para Nínive de novo. E ele vai em Nínive e ele anuncia a palavra, como Deus mandou, o juízo. E Nínive se arrepende. E ele não gosta. Mais uma vez, Deus está falando para Israel: ímpios, perversos, em ouvindo o meu juízo, a minha palavra, arrependeram-se em panos de saco, fizeram jejum e se converteram a mim, e eu os perdoei. Deus está dizendo a Israel: se vocês, 2 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando isso a Israel por meio desses feitos. Arrependam-se, porque eu sou um Deus perdoador, mas eu perdoo o arrependido. É isso que o Senhor está falando para mim e para você, neste livro, através desse profeta. Mas também Deus está cuidando do coração de um profeta, de um homem, sim, Deus está tratando, que representa uma nação. Esse homem representa uma nação. E o que é que tem no coração desse homem? Um egoísmo. O que é que tem no coração desse homem? Um achismo. Ele entende que Deus é propriedade dele. E ele quer manipular Deus. E ele quer que Deus atenda os seus caprichos. E Deus está mostrando: eu sou soberano. E Deus está revelando o seu coração para o profeta, revelando o coração do profeta. E Deus está tratando com isso o coração do profeta. Deus está dizendo: eu sou o Criador, o Todo-Poderoso, e sou perdoador, tardio em me irar, pronto a perdoar. Você é meu servo, seja assim. Seja assim. Deus está falando com o seu servo Jonas. Deus levou Jonas a servir os ninivitas com o seu coração, não com o coração do profeta, com o coração de Deus. Esse é o alvo de Deus para a sua igreja. A igreja de Deus precisa levar a mensagem do coração de Deus a todo pecador. Não é a minha mensagem. Por isso que nós não podemos fazer senão exposição bíblica. Porque senão eu vou falar do meu coração, da minha intelectualidade, do meu achismo. Aí eu necessito de ter um conhecimento vasto que não seja da Bíblia. Porque eu preciso falar de mim para as pessoas. Mas não é isso que Deus quer para a igreja dele. Deus quer para a igreja dele revelada a sua palavra, que revela o seu coração. O coração de Deus. E qual é a mensagem do coração de Deus? Bruno falou de manhã na escola bíblica. Bruno disse: eu olho para Jesus e só vejo amor, misericórdia e graça. Essa é a mensagem do coração de Deus para todos nós, para mim e para você. Amor, misericórdia e graça. E Carla perguntou: pastor, aconteceu isso, como é que eu faço? Amor, misericórdia e graça. Demonstrar amor, misericórdia e graça para com quem? O pecador.
O pecador que vem falar mal do irmão para você, o pecador que fala mal do pastor para você, o pecador que fala mal da igreja para você, que diz que não tem cortina e está feio, também está me incomodando já, eu estou vendo, é verdade, ninguém é cego, que o som não sei o quê, e o banco não sei o quê. Essas pessoas normalmente não dizem assim, eu vou doar 10 cadeiras para a igreja, ou uma cadeira que eu posso, para expressar a minha indignação, mas o meu desejo de ajudar, eu vou doar uma cadeira para a igreja. Não, não. Ele vai dizer, os bancos estão velhos, acabados, e bota todo defeito do mundo que tiver. Entende? É o coração de Deus. Como a igreja anuncia, então, essa mensagem do coração de Deus? A mensagem de amor, misericórdia e graça, por meio de um estilo de vida genuinamente cristão, irmãos. E por meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus está dizendo ao profeta Jonas, vá e anuncie a minha palavra. A minha palavra tem nela o meu coração, o meu amor, a minha misericórdia e a minha graça. Está na palavra de Deus. Deus mandou Jonas, Deus está dizendo a Israel, vocês são o povo por meio de quem eu quero salvar, porque também o livro tem essa mensagem. Qual é a mensagem? Outra do livro. É que o plano soberano de Deus se cumprirá, e Deus está dizendo qual é o plano soberano dele. E qual é o plano soberano dele? Alcançar os gentios por meio do povo eleito, da nação eleita Israel. Quem são os gentios? Todos que estão afastados do Senhor Jesus. Quem é Israel? Nós, eu e você. A aplicação clara é essa, nós somos o Israel de Deus hoje. E todos que estão afastados do Evangelho, todos que estão nas trevas, esses são os gentios. E o que nós devemos fazer? O que Jonas não queria fazer, mas fez na soberana vontade de Deus, anunciar a palavra de Deus. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, ela revela, a palavra revela o coração de Deus, amor, graça e misericórdia. Perdão, salvação. Mas nós precisamos anunciar. E não precisa que um grande peixe engula a gente está até pertinho aqui, viu, da maré. Não precisa um gaiamum gigante pegar a gente, ou um caranguejo, nada disso. Nós estamos ouvindo aqui agora. A gente só precisa fazer isso. Nada mais. E eu quero finalizar com vocês. Nós precisamos entender a salvação do Senhor por meio do coração de Deus e não do coração do profeta. A salvação de Deus não é por merecimento. Então não vamos olhar para ninguém e julgar quem merece e quem não merece. Jonas achava que os ninivitas não mereciam, ele olhava dessa forma. E não podemos entender a salvação por meio do coração, senão de Deus. E Deus é pronto a perdoar quem se arrepende. E quem pode se arrepender? Todo que estiver vivo. Todos os vivos. Mas o mais perverso dos vivos pode se arrepender. Irmãos, não está escrito na testa de ninguém quem é eleito. Nós não sabemos, a ordem é anunciar o Evangelho. E nós precisamos anunciar o Evangelho, especialmente por meio de um estilo de vida santo. Porque a sociedade está nessa expectativa. Elas querem ver o que nós falamos na nossa vida. Nós somos uma pregação viva, ambulante. Você, nós vivemos a pregar o Evangelho enquanto caminhamos nessa vida. A minha ação, a minha reação, o que eu penso, o que eu falo, tem um poder e um efeito tremendo. E muitas vezes a gente faz declarações horrorosas, como conscientes de que é errado, a gente diz, eu também fazia. O crente pensar, e é possível, pastor? É óbvio que é possível. Deus é imutável, o seu espírito é o mesmo. Ele operou na vida de homens, ou nós o apedrejava com toda a raiva,
Por ele ter dito a verdade, ele orava: Senhor, não considere esse pecado, tire da conta deles. Como é que nós faríamos? Será que a gente ia fazer isso? A gente ia dizer: Senhor, seu teu servo, eu dei dízimo a vida toda, cadê o fogo do céu? Cadê o anjo com a espada? O que é que a gente ia fazer? Porque a Bíblia não ensina a gente a pedir fogo nem anjo com espada. Vamos entender a salvação a partir do coração de Deus e não desse profeta. A propósito, eu já disse a vocês, ele não é um modelo. Paulo é um modelo. Ele não é um modelo para os cristãos. João. Ele desejava morrer do que viver com os ninivitas convertidos. Paulo desejava não ser salvo para ver uma multidão salva. É muito diferente. Muito diferente. Outro ponto. Precisamos, irmãos, reconhecer o abismo que há entre o coração de Deus e o nosso coração. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos ser honestos, sinceros em perceber isso. O abismo que existe entre o nosso coração e o coração de Deus. Deus expressa, revela a misericórdia sem cessar. E nós, impiedosos. A gente, vez por outra, a gente está julgando. A gente está dizendo que alguém não merece. Fulano, não é que ele não merece. Não merece o quê? Nós não plantamos. Nós não fizemos. Eu prefiro desejar. E faço isso, viu? Eu faço isso em minha família. Eu tenho uma oração, eu, Jó. Nós clamamos a Deus que Ele moa, se necessário, entregue o corpo a Satanás para moer, para que a alma seja salva dos nossos. A gente tem pedido a Deus isso. Aqueles que... O irmão de Joelma, nós hoje de manhã falamos do meu cunhado. Se diz crente, mas uma vida horrenda de pecado incessante. Uma vida horrenda. Nós clamamos a Deus que o corpo... Nós já entregamos o corpo dele a Satanás. Eu e Joelma, a irmã. Clamando a Deus que ele seja salvo, que a alma seja salva. Porque nós não queremos ver aquele rapaz como está hoje, bem, financeiramente bem, carro, jovem, carro, tudo organizado, emprego bom, tudo na vida vai bem, e ele vai mal, de fornicação em fornicação, cada dia esse rapaz se dizendo crente está com uma mulher diferente, fornicando ali, é horrível a vida dele. Tem uma filha que nós queríamos criar, eu e Jó, nós queríamos muito criar aquela menina, porque a mãe, só a graça de Deus, uma pessoa totalmente desequilibrada, tudo de ruim, se vocês pensarem, não vamos... E a gente queria, mas só que eles não aceitavam que a gente criasse. Eles queria que a gente sustentasse. Não, sustentar não. Educa, vocês não se metem mais para nada. Ela vai saber que vocês são pais, mas vocês não se metem em nada. É a gente que diz como é e como não é agora. Assim não. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir criar essa menina. Está lá agora a menina que só a misericórdia de Deus. Tem 10 anos. A irmã dela com 13 anos engravidou e já mora com um homem. A irmã. Ela tem 10 aninhos. Está uma moça. Eu e Jó, a gente vive preocupado com tristeza. Então esse corpo eu quero na mão de Satanás, para a alma ser salva. Eu não quero ver essa alma no inferno, vocês entendem? Então nós precisamos compreender isso. O nosso coração está muito quilômetros distante do coração de Deus e nós precisamos reconhecer o abismo que existe. Porque onde Deus é gracioso, doador, pronto, Deus está pronto para se arrepender e perdoar. Mas nós somos cheios de orgulho. Se ele quiser que venha me pedir perdão, se ela quiser que venha, eu sou fulano, eu vou me rebaixar tal,
Eu se divi, a gente vive assim, se declarando crente em Jesus Cristo. E olha como está o distanciamento do nosso coração para o coração do Todo-Poderoso Deus dos céus, que criou todas as coisas. Por isso que eu amo esse texto de Isaías 55, verso 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus, Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus não pensa igual a mim e a você. Deus não pensa igual a nós. Deus pensa totalmente diferente, porque Deus é santo, o seu pensamento é santo, puro, e Deus está nos convidando a ter o nosso coração tratado e lapidado pelo dele. E isso vai acontecer, irmãos, quando a gente tiver fome e sede do leite genuíno, leite espiritual genuíno, a palavra. Quando nos regozijarmos com a palavra. Porque o poder está na palavra, a verdade é a palavra. Quando a gente estiver desligado de estrutura, não que a gente não queira cuidar, mas animado, vibrante com a palavra, porque tem muitos ambientes com estrutura maravilhosa, ar-condicionado, o pastor não sua, nada, ninguém sua, tudo maravilhoso, não tem poeira, tem zelador, tem tudo, mas não tem o genuíno alimento. Nós precisamos perceber esse abismo e nos render, curvar o nosso coração. Nós precisamos clamar: Senhor, transforma o meu coração. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar. Senhor, me ajuda a te louvar, a encontrar motivo para te louvar no meio da minha aflição. No meio da nossa aflição, a gente quer se comportar igual a mulher de Jó, e não como Jó. E o Senhor é intenso e repetinar como nós devemos nos portar. Última observação. E a minha última observação, convite. Eu quero lhe convidar a orar para que Deus trabalhe profundamente em estar angustiada em querer ver crentes que refletem o coração de Deus. Corações piedosos, generosos, que não negociam a palavra, firmes, mas que refletem o coração de Deus. Eu quero desafiar você a isso. Porque Deus prova a sua misericórdia para conosco em Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus. É por causa do pecado perdoado em Cristo Jesus. Então, Deus prova a sua misericórdia para conosco, pecadores, em Cristo Jesus. Assim está em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos capítulo 5, verso 8. Olha o que o Senhor diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor morreu por nós quando éramos ainda inimigos, afastados, não o louvávamos e ele morreu por nós, expressão do seu amor. Hoje tem pessoas que ainda não louvam, mas nós não queremos que a graça chegue sobre elas e não temos feito nenhum esforço para isso, porque nós achamos que elas não são merecedoras. Vamos enxergar nosso coração e o coração de Deus e vamos clamar a Deus para que Ele transforme o nosso coração. Porque é por meio de Cristo Jesus, é pela graça e não mais. E não foi só por nós, foi por todos os pecadores. E nós não sabemos quem enviar com graça e misericórdia. Vamos orar. Joelma deixou isso aqui, tem um propósito isso aqui que ela falou, eu não sei exatamente qual é, não sei se é distribuir, eu não sei o que é. Ela disse: deixa à vista, meu amor, que eu quero, mas ela foi dar aula. Eu não sei, a MCM aí depois pode alguém falar, eu não sei
ela e Joane que estão aí na linha de frente. Nós vamos orar agora, em seguida, a gente está dispensado, nós estamos em 19 horas e 36 minutos, até 20 horas está todo mundo liberado, meu plano é acabar 19h40, então tem 4 minutos ainda, nós vamos orar e em seguida vocês estão dispensados para retornar aos seus lares, sabendo que amanhã, 6 da manhã, culto de oração, segunda, quarta e sexta, culto de oração, 6 às 7, quinta-feira, culto presencial, aqui às 18h30 e domingo, 9 horas, a nossa escola bíblica. Quarta-feira eu estou em Tapuia, sexta-feira eu estou em Torrinhas. E quinta-feira estou aqui com vocês. É a dinâmica. Tiuca, sexta-feira. Vamos orar? Soberano Deus, que coisa grandiosa é a tua santa palavra. Muito obrigado pelo privilégio que tivemos de concluir a exposição deste livro, entendendo o propósito dele. Exortar Israel lá no Antigo Testamento, a revelar o plano soberano do Senhor, a tratar do coração do profeta. Por meio disso, o Senhor também exorta-nos como o teu Israel. O Senhor também revela para nós o teu soberano plano de salvar por meio de Israel, gentil. E de igual modo o Senhor trata do nosso coração. Pai, em nome de Jesus eu peço que a tua palavra não volte vazia, mas cumpra os teus propósitos, gere vida, edificação e salvação. Leva teus servos em paz. Muito obrigado pela semana que nós vencemos e pela nova semana que o Senhor nos presenteia. Obrigado pelo novo dia que nós já estamos vencendo, o primeiro dia da semana. Obrigado pela vitória sobre ele, pelos livramentos. Pai, nos dê uma semana de vitória. E a nossa vitória é caminhar todos os dias em santidade aos pés da cruz. Ajuda-nos a viver para o louvor da tua glória. Que as nossas ações e reações, elas glorifiquem o nome do Senhor. Que as nossas ações e reações denunciem a quem servimos, a quem pertencemos, de que família nós somos. Por favor, Senhor, guarda o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso entrar e o nosso sair. Que os nossos lábios, que os nossos pensamentos, que o nosso corpo seja santo, porque Tu és santo. Que a bênção do Senhor